Em nosso estudo de hoje, a lição 43 do livro Encontro Marcado e tem por título Teu Tijolo de Amor. És uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. E o primeiro sinal de que reconheces a excelsitude do teu destino é o esquecimento de ti mesmo a benefício dos outros. Por mais áspero seja o caminho, segue, pois, amando e servindo. Não enumeres sacrifícios, nem contes dificuldades. A glória da vida é doação permanente. A estrela te envia luz, varando os empeços da sombra, e a raiz da planta, que te estende a bênção do fruto, é constrangida a morar no limo do solo a fim de sobreviver. Não faltes ao amor que nunca te falta. O objetivo fundamental de nossa presença em qualquer instância do universo é o serviço que possamos prestar. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas, e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo de nossa alma, em transformação e burilamento. Pairando muito além de semelhantes calamidades, permanece imperecível o bem que distribuíste, como sendo a tua riqueza eterna. Raciocina e internece-te, pensa e auxilia. Registrarás o verbo equívoco dos que se transviam temporariamente, asseverando que o mundo pertence aos que se façam bastante fortes na astúcia ou na opressão, que a bondade é um conceito perdido no trabalho da moderna civilização, mas seguirás adiante compreendendo que ninguém confunde a justiça, ainda que se creia sobre o manto ilusório da impunidade, que o progresso material sem amor que lhe garanta o equilíbrio, mas não é que uma exibição de poder endereçada ao campo de cinza. Vive em tua época, esforça-te e realiza, alegra-te e sofre com os teus contemporâneos. Todavia, de quando em quando, recolhe-te ao abrigo da consciência e escuta as antigas verdades sempre novas que te anunciam o reino de Deus. Para reformulá-las, os espíritos do Senhor se espalham presentemente no planeta, constituindo legiões. Eles nos ensinam a nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados da seara enorme, que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárceres em sanatórios e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Para isso, no entanto, eles te rogam o tijolo de amor e de trabalho que possas oferecer a sublime edificação. Ama e serve sempre. Tudo que te aflige ou te espanta nas conquistas da inteligência de hoje representa ensaio da supercultura que o mundo amanhã aproveitará o que seja melhor. E acima de todas as legendas que gritam ainda agora por fraternidade e reivindicação, ouviremos como proclamação mais alta a palavra de Jesus num apelo inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Interessante como o Emmanuel chama de tijolo de amor. A gente lembra a ideia que os nossos amigos da maçonaria, eles trazem de que Deus seria o grande arquiteto do universo e que todos nós somos pedras, que a gente começa como pedra bruta e aos poucos, através do trabalho de reforma íntima, a gente vai se transformando em pedra polida, que nada mais é do que um tijolo, como ele fala do tijolo de amor. Mas que esse tijolo ele vai sendo desenvolvido ao longo dos tempos, e o Emmanuel ele fala aqui de maneira bastante interessante, ele vem falar para a gente, paixões e ilusões que nos conturbem as horas, mágoas e provas, são convulsões necessárias no mundo de nossa alma. Então, quando elas acontecem com a gente, é porque a nossa alma está em transformação, está em burilamento, e chega uma hora que a gente consegue ser melhor aproveitado, embora a gente pode fazer sempre aquela comparação com uma obra mesmo. A pedra, ela pode ser aproveitada e ela é aproveitada de muitas maneiras. Ela acaba sendo aproveitada, a pedra bruta, nas obras mais brutas também. É muito bonito também você ver calçadas. Eu estou ao lado de uma calçada que é assim, que é aquela pedra bruta, mas que é antiderrapante, né, para você. Agora, quando a pedra está polidinha, certinha, ela pode servir para fazer os acabamentos mais que exigem maiores cuidados. E é assim que vai acontecendo com cada um de nós. Então a gente vai perceber o seguinte, que quando a gente chega nesse mundo, a gente chega como a pedra bruta,
no primeiro momento dando muito trabalho, no primeiro momento ainda procurando defesa pessoal, no primeiro momento ainda buscando satisfazer o egoísmo, a vaidade, o orgulho que todos nós trazemos. Aí a gente começa a progredir um pouco e daqui a pouco a gente começa a pensar no seguinte: eu estou sendo inserido por Deus nesse trabalho de burilamento em sociedades que trazem regras. E eu começo a conviver nessas sociedades procurando ao máximo seguir essas regras para não ter que ficar prestando contas à lei o tempo todo, como criminoso, ser processado, ser julgado, ser condenado até à morte, como aconteceu aí durante muitas vezes, né, ao longo do tempo. Aí chega um momento que agora eu não sou mais agora um criminoso, agora eu já estou conseguindo viver em sociedade, agora eu já começo a despertar para o cuidado com o próximo, agora eu já começo a perceber que tem gente convivendo comigo e começo a olhar para essas pessoas. Num primeiro momento, ainda como defesa, mas daqui a pouco já começa a olhar para ver se ele tem alguma necessidade também, para compreender aquela pessoa que me magoa. Aí chega a etapa muito interessante que a gente pega o Cristo, e o Cristo fala: amai inclusive os inimigos, não é só os amigos não, é mais uma etapa, mais um desafio, que vai transformando essa pedra em pedra polida aos poucos. Aí depois, quando eu começo, no primeiro momento eu vou procurar perdoar, mas mantenho a distância. Daqui a pouco, no segundo momento, eu vou perdoar, né? E vou perdoar porque eu vou descobrir que o perdão faz bem a mim, ainda tem egoísmo no meio. Mas daqui a pouco eu procuro compreender o próximo. Daqui a pouco eu vou perdoar, vou compreender e vou tentar ajudar o próximo. E por fim, aí quando tiver o acabamento mesmo desse tijolo, eu vou procurar perdoar, compreender, ajudar e ainda por cima aprender a amar o próximo. E a gente vai chegar à conclusão fatalmente de que se a gente não fizer a nossa parte colaborando com qualquer coisa que seja, que a gente vem para esse mundo, será que a gente não vai colaborar nem plantando uma árvore como essa que está aqui atrás de mim, cuidando de um animal, mesmo que seja um animal doméstico, aí daqui a pouco respeitando o ser humano, olhando os seres humanos que estão ao nosso redor, que estão perdidos ainda nesse torvelinho de problemas que a gente traz, é violência urbana, é tráfico. Será que a gente vai olhar todo mundo como marginal? Será que a gente vai conseguir entender que são espíritos iguais a gente e que estão passando por situações que muito provavelmente nós já passamos, ou pode ser que a gente passe até no futuro? Isso começa a moldar esse tijolo de amor que o Emmanuel vem dizendo aqui. E os espíritos, quando vão falar sobre Deus, sobre espírito e matéria, eles falam para a gente assim: olha, Deus, é bom a gente não procurar ainda ficar buscando teorias, não, porque a gente não tem condição de compreender Deus ainda não. Mas se a gente quer um dia compreender Deus em sua essência mais profunda, muito além dos conceitos dele apenas ser onipresente, onisciente, onipotente, né? A gente precisa aprender a amar o próximo como a si mesmo. Conforme a gente for desenvolvendo o amor, esse desapego pessoal e esse, a gente vai usar o termo aqui, ó, altruísmo, a gente começar a entrar em harmonia com a natureza, com o canto do pássaro que eu estou ouvindo agora. Vocês ouviram também, né? Então, e daqui a pouco a gente vai para o mundo e começa a ver o ser humano, o relacionamento, como é que é. A gente começa a se interessar por se formar esse tijolo. Então o Emmanuel fala para a gente: ó, por mais áspero que seja o caminho, segue, pois, amando e servindo, não enumere sacrifícios, não conte as dificuldades, porque na verdade a glória da vida é uma doação permanente. Ele está dizendo para a gente: ó, tudo que a gente está vivendo hoje está servindo para nos desenvolver como esse tijolo. Emmanuel ainda faz um apelo: vive em tua época, esforça-te e realiza, alegra-te e sofre com os teus contemporâneos. Todavia, de quando em quando, se recolhe ao abrigo da consciência, escuta as antigas verdades, sempre novas, que te anunciam o reino de Deus. E o Emmanuel vai dando essa orientação para a gente: ama e serve sempre. Tudo que te aflige ou te espanta nas conquistas da inteligência de hoje representa ensaio de supercultura do que o mundo amanhã aproveitará o que seja de melhor. Então ele vem dizer para a gente: ó, tudo que está acontecendo nesse mundão está colaborando para o nosso progresso. É só a gente ter ouvidos de ouvir, olhos de ver,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.